galera do programa Geração Avivamento! Eita, graças a Deus eu não caí. Está começando o programa Geração Avivamento e hoje o nosso programa está imperdível. Isso mesmo, porque nós temos uma entrevista maravilhosa com a cantora Eveni Braga. Isso mesmo, a cantora Eveni Braga nos deu uma entrevista maravilhosa que você vai poder assistir. Também teremos um debate, tatuagem, pode ou não pode? E aí, o que é que você acha? Você vai assistir e vai ver as opiniões. Tivemos a participação do evangelista Jefferson e do presbítero Brendo Alves. Vamos ver como foi que ficou esse debate daqui a pouquinho. Então, para começar o nosso programa muito bem, aqui nesse clima, aqui nessa orla, nessa brisa, vamos assistir agora a entrevista com a cantora Eveni Braga. Alô galera, povo ungido, abençoado, escolhido de Deus. Nós estamos começando agora uma entrevista abençoada, a nossa segunda entrevista do programa Geração Avivamento, e agora é com a cantora Eveni Braga. Ela que é de Maceió, Alagoas, está aqui, veio cantar na festividade aqui em Aracaju. Eu estou muito feliz com Deus, fiquei muito alegre de saber, Eveni, que eu estaria entrevistando você. Como é que você se sente de estar aqui em Aracaju? Bom, em primeiro lugar, oi pessoal da Geração Avivamento, Deus abençoe vocês. E eu estou feliz de poder estar aqui, de poder estar com os irmãos de Aracaju. Nós temos ali de Alagoas e nós temos andado em alguns lugares do Brasil que eu tenho feito coisas grandes. E conhecer mais um pedaço do povo de Deus é sempre uma honra e sempre gratificante, é muito bom. Eu pude ver que você começou na igreja muito cedo. Me conta um pouquinho da sua história. Eu nasci na igreja Assembleia de Deus e aos 3 anos de idade eu dei meus primeiros passos cantando, mas foi aos 11 anos de idade que o Senhor marcou um encontro comigo e falou comigo dos projetos que Ele tinha para a minha vida. Aos 17 anos eu gravei o primeiro CD, 5 anos mais tarde eu gravei o segundo CD e agora nós estamos com o terceiro CD, que é o CD Ele Me Viu. Meu Deus do céu. Esse CD Ele Me Viu foi um divisor de água no seu ministério. Exatamente, foi um divisor de água e Deus fez coisas grandes. Foi lindo que Deus fez. Eu literalmente vivi o tempo do Ele Me Viu. Literalmente, gente, Ele Me Viu. Como é a sensação de cantar um profeta, tão profético do povo? Deixa eu te dizer que primeiro, antes de cantar para o povo, eu canto para mim. Deve ministrar. Sou ministrada antes de tudo. Deus tem um mistério muito lindo, um chamado que Ele tem na minha vida, que desde o primeiro CD, que eu venho vivido um tema no título do meu CD. O primeiro CD foi Vaso Escolhido, foi quando a ficha caiu e Deus mostrou assim, não filha, você é escolhida para isso. Aí a ficha caiu e eu disse, Senhor, é para isso mesmo. Vaso Escolhido. O segundo foi Nada Vai Me Deter. E no Nada Vai Me Deter eu travei guerras difíceis. Deus me fez realmente viver aquilo ali que eu estava cantando e eu tive que literalmente declarar, apesar de tudo, nada vai me deter. E aí foi quando entrou o Ele Me Viu, 5 anos depois, entrou o Ele Me Viu, e foi no tempo que eu estava no anonimato, ali esquecida, e eu realmente tinha tudo para não ser nada, tinha tudo para ser esquecido, sendo desprezada, excluída, mas aí hoje eu canto com convicção e com propriedade. Gente, Ele me viu, e assim como Ele me viu, Ele vê você. Aleluia! Glória a Deus. Eu estava conversando com um amigo no carro e ele me disse de uma canção que promete impactar o Brasil todo. Né? Eu sei que você já está andando no Brasil aí, ministrando dessa banda abençoada. Né? É Tempo de Cura, é o nome da música. Inclusive, é o tema do novo CD. E eu já tenho vivido algumas coisas. Agora não é o tempo de revelar, mas o Senhor já está me levando a viver novas experiências através dessa canção. É o tema do nosso próximo CD. É um tempo de cura que o Senhor tem preparado para a igreja dele no Brasil, para o povo no Brasil. Um tempo de cura para a minha vida e um tempo de cura para todos aqueles que forem alcançados por essa canção. Então, gente, você que está aí, eu sei que você está assistindo esse programa, mas talvez você está no hospital, está no presídio, está em casa, mas está doente, uma enfermidade talvez espiritual, né?
que é uma das piores enfermidades, né? E eu quero dizer a você que Evelyn vai profetizar na sua vida desse novo CD. Tempo de cura. Cura na alma, cura na mente, cura no corpo, cura física e emocional. Não importa qual seja a cura que você esteja precisando. É tempo de cura. Gente, olha, então eu não gosto de perder tempo. Então vamos escutar agora um pouquinho dessa música, é Tempo de Cura. Vamos lá. Esse aqui é o David Bennett, guitarrista da minha banda, produtor musical. Está aí produzindo também o CD Tempo de Cura, a maestria de CD. Vamos lá. Receba aí você, querido, esse tempo. É tempo de cura, é tempo de libertação. Espíritos malignos serão expulsos no levantar das minhas mãos. Não sei de onde veio, nem quero saber pra onde vai. Mas em nome de Jesus, escuta essa ordem. Sai! É tempo de cura, é tempo de libertação. Espíritos malignos serão expulsos no levantar das minhas mãos. Não sei de onde veio, nem quero saber pra onde vai. Mas em nome de Jesus, escuta essa ordem. Sai, em nome de Jesus, eu repreendo. Essa aqui é a vontade do Espírito de Deus. Esse corpo quer a alma. Chegou a hora de sair. Sai, não é um pedido, isso é uma ordem. A unção que cura, que manda embora. Eu sinto que já tem alguém curado aí. É tempo de cura. Como é, meu Braga, sair de casa, deixar a casa, deixar sua terra, deixar tudo, né, para cumprir o chamado, para cumprir o ministério? Para mim, é a melhor coisa que eu poderia estar vivendo. É o cumprimento do chamado de Deus. E a minha forma de dizer para Deus: Deus, eu te amo. Evelyn Braga, eu quero saber quanto tempo de ministério você tem? 13 anos. 13 anos de ministério. 13 anos de ministério, 13 anos que nós estamos andando por aí, 13 anos tentando para o Senhor. Deus é maravilhoso com a minha vida, eu só tenho que agradecer, eu me sinto privilegiada por estar fazendo esse trabalho para Ele aqui na terra. Amém, glória a Deus. Gente, agora nós vamos fazer um bate-bola com a Evelyn Braga. Eu Ai, vou fazer eu vou perguntar e você responde com uma palavra. Ok? Glória Mas a o Deus. mundo musical ainda. Glória a Deus. Vamos lá. Uma comida. Crustáceo. do estado. Crustáceo, peixe, É tudo chique aí vai demais. pro mar. Eu. Então, Um versículo. o versículo que Deus confirmou o meu chamado, Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu estarei contigo por onde quer que andar. Família. Família alicerce, tá? Ministério, chamada, amor. Deus. Nós costumamos dizer que Deus é tudo. E para mim Ele literalmente é tudo. É meu ar, é meu chão, é meu equilíbrio. Deus simplesmente tudo. Amém. Glória a Deus. E você que está aí assistindo o programa Geração Avivamento agora, nós vamos escutar mais uma canção com a Evelyn Braga. Você vai cantar agora Esse Envio com a Evelyn Braga. Cuidando de oferecer.
Mas eu quero deixar um espaço para você lembrar, para você deixar aí seu Twitter, Instagram, Facebook, seus números para contar. Pode deixar aí, pessoal. Deus abençoe todos vocês, o chamado que Deus colocou na mão de vocês, que o Senhor os cubra com a mão dele, os abençoe e dê diretriz, para que vocês alcancem lugares altos. E nossos contatos, queridos, 082 9947 0166. Você vai estar falando com o meu esposo, José Braga, ele que faz minhas agendas. E você pode também nos encontrar no Facebook, colocando Evelyn Braga, aí você não tem que colocar o nome certinho. EVENY, Evelyn Braga no Facebook, Evelyn Braga no Instagram e Evelyn Braga no Snapchat. Tá bom? Tem o Twitter também, mas o Twitter eu faço tudo. Mas tá lá, é só colocar Evelyn Braga que toda vez eu quero estar lá. Amém. Foi muito bom a nossa entrevista hoje. Eu senti aqui, Jesus, estou saindo da entrevista renovada. Amém. Beijo, gente, a paz do Senhor. Eu me rendo. Medos que bateram, nem com ouvidos ouviram. Sei que meu Redentor vive. tem anjo aqui neste lugar. Se você crê agora, então levante a mão. Filho de Davi, vem me ajudar. Peça muito, porque Deus tem pra dar. Vai chover no meu deserto. Basta só um minuto. Faço tudo o que quiser. Eu quero dar, Porque ele me faz vencedor. toque na orla de Jesus. Só o Senhor é Deus. Quem te fez chorar vai ver você sorrir. Nós estamos aqui na igreja Jesus, fonte da salvação, vida e graça. E esses aqui são os jovens, E eles também estão ligados no programa Geração Avivamento. Se liguem vocês também. Cadê o barulho do adorador? E aí galera, gostaram da entrevista com a cantora Evelyn Braga? Agora nós vamos assistir a um debate. Eu creio que você ficou aí aguardando também o nosso programa para ver essa entrevista. Tatuagem, pode ou não pode? Vamos ver esse debate agora! Nós estamos começando agora um debate. Isso mesmo, um debate sobre um tema polêmico. Eu coloquei no meu Facebook uma pergunta. Tatuagem, pode ou não pode? Nós estamos chegando a quase 100 comentários. Algumas pessoas concordam, outras discordam. As pessoas deixam textos bíblicos, algumas colocam as suas teses. E hoje eu trouxe aqui, no nosso programa Geração Avivamento, dois convidados especiais. Um que é o evangelista Jefferson Santos, da Assembleia de Deus Madureira, e o outro é o presbítero Brendo Alves, da Assembleia de Deus Missão. E aí, será que eles discordam em opiniões? Será que eles concordam em suas teses? Brendo Alves, seja bem-vindo ao programa Geração Avivamento. Valeu, muito obrigado. Satisfação estar aqui presente com vocês. Amém. Tem jovens, que estão na igreja, tanto da igreja Assembleia de Deus, quanto da Batista, quanto da Quadrangular. Vocês que pregam em diversos lugares, em várias denominações, a gente que canta. Muitas vezes os jovens chegam com essa dúvida. Mateus, eu posso fazer tatuagem? Jefferson, eu posso fazer tatuagem? Será que Deus se agrada disso? Qual é a sua resposta para a juventude que está nos assistindo nessa tarde? Muito bem, meu amigo Matheus Felipe, todos os que estão sintonizados na programação, meu amigo Brandon Alves, e eu falo amigo na forma mais literal da palavra. Um tema muito polêmico que vem ao longo dos anos aí sendo questionado, alguns apoiando, outros discordando, mas nessa tarde eu tenho certeza que será muito proveitoso falar sobre isso. A princípio, Matheus, o que eu posso falar sobre tatuagem, pode ou não pode, a grande questão a ser feita é: tatuagem é pecado ou não?
E para chegarmos a essa definição, nós teremos que entender sobre o que é pecado, sobre o que se refere a desagradar a Deus, a errar o alvo. E o que eu posso adiantar é que, na minha opinião, a tatuagem não é pecado. Eu não encontro referência bíblica para condená-la, portanto, eu não posso chamar de pecado aquilo que a Bíblia ela simplesmente não condena. Ao longo do programa, nós iremos debater um pouco sobre alguns questionamentos bíblicos dentro do contexto bíblico e tenho certeza que iremos chegar a algumas opiniões muito proveitosas a todos. E aí, na sua concepção, é pecado ou não é pecado ter tatuagem? Na Bíblia, existem uma gama de situações que, na verdade, não são declaradas literalmente como sendo pecado. Mas, na minha opinião, a tatuagem é simplesmente algo que vai externar aquilo que está dentro de você. Então, por essa situação, eu concordo que a tatuagem é pecado. Eita, agora gerou aí a polêmica do debate. Um concorda, outro discorda. Eu preciso dizer ao jovem, dizer a ele, qual é o texto bíblico que me diz que tatuagem é pecado? Eu preciso saber, tatuagem realmente é pecado? Eu sou proibido? Onde é que na Bíblia tem? Antes disso, é importante ressaltar que a Bíblia Sagrada, ela precisa ser compreendida de uma forma muito mais ampla do que simplesmente aquilo que está sendo taxativo, aquilo que está sendo objetivo no texto. Muitos se utilizam do versículo que está em Levítico, capítulo 19, versículo 28, que diz: não fareis nenhuma dilaceração no seu corpo, e nem imprimireis marca alguma no seu corpo, né? E aqueles que defendem a ideia de que a tatuagem é pecado, usam como principal ponto desse argumento esse texto que está em Levítico. Mas eu, que sou um opositor, entre aspas, da tatuagem como sendo pecado, eu tenho que afirmar que esse texto ele não serve para afirmar que a tatuagem é pecado, por uma série de situações que a gente vai discorrer. Porque na verdade, nós passamos da lei, já que essa passagem se encontra em Levítico. E hoje, através de Jesus, da sua morte na cruz, nós agora estamos na graça. Em relação a isso, qual o seu ponto de vista? Eu posso estar na graça, eu sei que eu estou na graça, então eu posso fazer tudo. Eu costumo dizer que na lei tudo era pago, na graça tudo já foi pago. A graça de Deus ela simplesmente é inexplicável pelo fato do amor de Deus ele nos constranger. Quanto a esse texto que o nosso amigo Brandon citou, eu também concordo que ele não condene propriamente a tatuagem. E quando eu falei que a tatuagem ela não se caracteriza pecado, eu quero deixar claro também que eu não faço apologia ao uso da mesma. Pelo contrário, eu acredito que o fato de não ser pecado, pois a Bíblia não tem uma restrição quanto a um versículo a ela, eu acredito que ela não se enquadra dentro de um texto muito conhecido que é o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer que no demais, meus amados irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, se há algum louvor e se há alguma virtude, nisso pensai. Então isso a gente percebe, Mateus, que já está no tempo da graça, o apóstolo Paulo falando isso, e dentro desse crivo, dessas exigências, a tatuagem, por exemplo, ela não se enquadra no tocante ao que diz respeito à boa fama, no tocante ao que diz respeito até mesmo à honestidade. Então uma opinião minha do Jefferson Santos, aconselho a você que é cristão e está pensando em fazer uma tatuagem. Você fazendo a tatuagem, você não estará pecando, porém, você pode estar quebrando algumas regras bíblicas, como a regra de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz: quer façais, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A sua tatuagem, ela vai glorificar a Deus em alguma coisa? São perguntas que devem ser feitas antes de fazer. Como a sua tatuagem, ela vai trazer escândalo a alguém? Então são coisas e situações que você precisa, antes de qualquer coisa, antes de tomar a atitude de fazer a sua tatuagem, por estética, por beleza, por vaidade, antes disso se perguntar, e a gente encontra esse respaldo justamente no Novo Testamento, já na época da graça, e contra a graça, ela simplesmente não há lei, é isso que a palavra de Deus ela nos afirma. Entrando no personagem, eu sou jovem, eu vou fazer uma tatuagem escondida e o nome é Jesus. Eu vou colocar o nome Jesus, vou colocar o nome Tudo Posso naquele que me fortalece, Salmo 23.
Então, Brendo, eu posso fazer uma tatuagem que seja escondida? Posso ou não posso? Mas tem um texto bíblico que nos afirma que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós precisamos sair dessa máxima que Deus só deseja o nosso coração. Deus, ele nos quer servindo de corpo, alma e espírito. O nosso corpo também está a serviço de Deus. Então, eu acredito também que tudo aquilo que nós fazemos no nosso estereótipo está revelando algo que está dentro de você. Mas eu estou tatuando o nome Jesus. Mas Ele é algo que está dentro de mim, eu estou escrevendo o nome dele no meu corpo. é interessante afirmar que a prática da tatuagem, ela começou em tempos muito remotos, certo? Os historiadores confirmam isso. Para quem é curioso, basta pesquisar lá na Wikipédia, origem da tatuagem. Você vai encontrar a origem em tribos pagãs, em povos pagãs que imprimiam no seu corpo diversas marcas, certo? Desde marcas despretensiosas a marcas que apontavam e glorificavam aos deuses pagãos e a práticas pagãs. Então é por isso que o texto em Levítico se refere às marcas sobre o seu corpo, repreendendo essas situações por saber que isso se originava de povos pagãos. Então como é que eu vou pegar algo que é símbolo do mundanismo, é algo que está bem explicitado no mundo, certo? Nós já temos isso convencionado na cultura das nossas igrejas, que a prática da tatuagem, ou colocar a tatuagem sobre o seu corpo, é uma prática mundana, é uma prática pagã. Então como é que eu vou me conformar com essa situação, vou aceitar essa situação para a minha vida, se em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, está nos dizendo, não vos conformeis com esse mundo. Certo? Então, se a pessoa coloca a tatuagem, então eu posso dizer, essa pessoa é do mundo, se ela tem tatuagem. Você está olhando para qual tipo de pessoa? Para uma pessoa que tem uma tatuagem, mas que fez em um período difícil da sua vida, em um período que estava afastado da presença de Deus, ou até mesmo que não era crente, ou uma pessoa que se diz crente, que se diz servo e serva do Senhor, porque se diz crente, eu entendo que essa pessoa preza pela questão do testemunho, tá certo? Então, se ela é crente e preza por ter um bom testemunho, certo? Não somente um testemunho que seja visível diante dos homens, mas o nosso testemunho começa diante de Deus e depois isso é exteriorizado para os homens. Então, se essa pessoa preza pelo testemunho, por que ela faria uma tatuagem se igualando a práticas que existem no mundo, certo? E como bem citou meu amigo Jefferson, se nisso não há louvor, se isso não há glorificação a Deus, para que fazer? A pessoa pode dizer, eu estou tatuando um versículo, eu estou dizendo aquele que habita no esconderijo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou estar edificando alguém, se a pessoa olhar para o meu corpo, vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Perfeitamente, Matheus. É interessante até como alguém já me fez essa comparação, Brendo, dizendo que é a mesma coisa de alguém colocar no para-choque do carro um versículo bíblico. Só que eu pego o gancho que o Brandon falou, de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, quando Paulo ele vai dizer que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Nós temos que perceber que o nosso templo ele não deve ser profanado. Uma das origens da palavra templo, ou uma das expressões para definir essa palavra, é justamente a palavra que diz que o templo é um lugar onde nós guardamos o que é sagrado. De certa forma eu estarei profanando o templo do Espírito Santo e ainda trarei prejuízos ao meu corpo. E isso abrange também a muitas outras questões. Tem pessoas que, por exemplo, condenam a tatuagem, mas ele, quando acaba o culto, meu irmão, ele come aquela pizza gigante, da mesma forma está prejudiciando o corpo, tomando refrigerante, que também faz mal. Então, é uma questão de equilíbrio. Por mais que a intenção seja boa, eu creio que no Evangelho nem sempre as nossas intenções são as melhores, porque o que devemos prezar mesmo é o crivo bíblico, é o crivo da palavra. Você acha que a pessoa, eu quero fazer essa pergunta aos dois, a pessoa quando faz uma tatuagem, a pessoa perde a salvação por fazer essa tatuagem ou não? Eu acredito que essa questão de perder a salvação, a gente já entra num caminho da soteriologia um pouco mais complicado, mas eu acredito que, sinceramente, eu acho, uma opinião minha,
que você fazendo a sua tatuagem, você não perde a sua salvação, porém, você pode estar colocando em risco a salvação de outros, porque o próprio apóstolo Paulo disse que se o alimento que eu como, ele escandaliza o meu irmão, eu não comerei mais para não escandalizá-lo. E aí entra aquele tradicional e conhecido ai de Cristo, quando Jesus falou, ai daquele por qual vier o escândalo. Se você está percebendo que através da sua tatuagem ou de qualquer outra forma que você ache polêmica, você trará escândalo para alguém, eu recomendo a você a não tomar tal prática para realmente não causar o escândalo devido. Gente, nós estamos fazendo essa entrevista sobre tatuagem, esse tema polêmico, né, que cada um tem uma opinião diferente, né? Nós estamos aqui com 2 assembleianos, nós poderia estar aqui um quadrangular, um batista, um presbiteriano, e cada um ia apresentar a sua tese e a sua visão em relação ao assunto. Eu sou o apresentador, eu fico neutro em relação a esse assunto, mas eu estava conversando com um jovem, ele é da Assembleia de Deus também, eu não preciso falar o nome, questão de ética. Ele disse: Mateus, eu tenho 7 tatuagens no meu corpo e eu não vejo problema nisso, E eu perguntei: você sofre preconceito da igreja em relação a você ter tatuagem? E o que é que você acha dessa questão do preconceito da igreja? Olhando para alguém que é tatuado ou que fez uma tatuagem e olhar com esse olhar de preconceito para essa pessoa? Eu acredito, Mateus, que independente da situação, o preconceito ele deve ser sempre rejeitado e sempre colocado de lado, no nosso caso, como cristãos, como igreja. Eu também percebo que essa questão do preconceito, que é um conceito antecipado dos fatos, ele também já se enquadra nesse capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, quando o texto vai dizer que se há alguma boa fama, por exemplo, eu conheço um amigo meu que ele foi fazer uma entrevista de emprego e ele tinha um currículo muito bom, Brandon, diga-se de passagem, um currículo muito bom para um profissional, e ele não foi selecionado, segundo a entrevistadora, porque ele tinha uma tatuagem. E era uma regra da empresa, uma norma da empresa, um regimento interno de não aceitar e não admitir pessoas que têm tatuagem. E isso a gente sabe que ao longo dos anos, como o Breno já falou anteriormente, a tatuagem ela veio trazendo consigo uma má fama. Aí Paulo vem nesse texto e fala pra gente: se há algum louvor, se há alguma boa fama, nisso pensai. Então a resposta já está aí, não é nem para fazer, primeiro é para pensar. Pense, se possível, pense de novo. Pense várias vezes antes de tomar qualquer atitude que você acha que vai desagradar a Deus. Eu gostaria de saber, assim, porque eu acho que a maior doutrina é a sua intimidade com o Espírito Santo, a sua leitura na palavra, o seu conhecimento de quem é Deus em oração, em jejum, em busca. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu oro, eu perguntei e eu não senti nenhum incômodo. Eu não senti Deus dizendo que não era para fazer, eu não senti nada demais. Então, eu posso fazer a tatuagem. Existe uma grande espiritualidade, ou se eu posso assim dizer, excesso de espiritualidade, quando as pessoas dizem: o Espírito Santo não me tocou, o Espírito Santo disse isso, disse aquilo. Gente, quem vai dizer o que nós devemos ou não fazer, primeiro, a palavra de Deus vai nos orientar sobre o que é certo, sobre o que é errado. Segundo, a nossa consciência, ela vai pesar para um lado ou para o outro. Então, às vezes, a nossa consciência diz algo ou não diz algo e nós achamos que é o Espírito Santo. Gente, é a palavra de Deus que vai te orientar e a sua consciência vai dar o veredito final que vai agradar ou não ao Espírito Santo. Aí alguém vem para mim dizer: porque eu fiz a tatuagem, mas isso não me incomoda, eu sinto que consigo servir a Deus de uma forma tranquila, o Espírito Santo não me condenou. O Espírito Santo não vai te condenar, porque quem condena é o diabo, ele é acusador, não o Espírito Santo. É a sua consciência que vai ser moldada pela palavra e você precisa aceitar aquilo que a palavra está orientando. Só para deixar algo bem enfático aqui, quando eu digo que eu particularmente considero a tatuagem como sendo algo que desagrada ao Senhor, porque se todas essas referências bíblicas que o evangelista Jefferson citou aqui, certo, acerca da boa fama, acerca do testemunho, adiciono também Malaquias 3, versículo 18, outra vez vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Se a Bíblia Sagrada está colocando todos esses parâmetros e a tatuagem se enquadra no parâmetro que a Bíblia condena,
de forma indireta, é claro, não de forma direta, mas de forma indireta, então por que eu consideraria a tatuagem sendo algo legal diante da palavra de Deus? Mas considero algo ilegal. Mas você acha que também existe esse preconceito da igreja em relação? Sim, em relação ao preconceito, infelizmente existe sim. Eu mesmo tenho vários amigos que são tatuados, eu tenho pessoas até de outro ministério, homens que usam brinco, tudo mais, mas cada um, se eles acreditam dessa forma, tudo bem, eu vou respeitar. Eu tenho a minha opinião, certo? Mas eu tenho que respeitar isso. E é por isso que eu continuo conservando essas amizades. Eu acho que é algo muito importante, sim, para a igreja lutar contra o preconceito, não somente contra a tatuagem. A tatuagem é apenas mais um desses detalhes que fazem parte, são alvo de preconceito dentro da igreja. Mas existe uma série de preconceitos contra uma pessoa que, por exemplo, caiu no erro da mentira, alguém ficou sabendo e aquela pessoa até hoje leva a fama de mentiroso. Para mim, isso também é um tipo de preconceito, certo? Uma pessoa que cometeu um erro, passou-se anos, mas ainda assim várias pessoas continuam lembrando o erro dessa pessoa. Isso também é errado, tal como a tatuagem. Gente, e o que eu quero mais deixar claro nessa entrevista, eu estava falando com Deus, porque tudo a gente tem que colocar diante de Deus. Deus, o que é que eu devo fazer, o que eu devo falar. Eu estava dizendo ao Espírito Santo, o que eu quero deixar mais claro para quem está assistindo o nosso programa, independente se você quer fazer uma tatuagem ou não, seguindo os exemplos e as teses e todo o respaldo bíblico que a gente está falando, eu acho que deve existir entre a igreja e entre os irmãos a questão do respeito e a questão de não ser preconceituoso com aquela pessoa. Aquela pessoa não vai deixar de ter unção de Deus porque ela tem uma tatuagem. Ela não vai deixar de cantar, de pregar, de evangelizar, de fazer a obra. Talvez seja um pouco difícil de você ser aceito. Mas, queira não, aquela pessoa é de Deus, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é um jovem de Deus. Então, o que eu quero deixar mais claro aqui no programa, eu acho que todos nós temos que respeitar. Tem que haver o respeito. O assembleiano tem que respeitar o batista, o presbiteriano tem que respeitar o quadrangular. E mesmo que sejam opiniões diferentes, nós somos irmãos e vamos morar no mesmo céu. Gente, também tem uma polêmica que eu vi na internet, né? Um grande referencial na nossa nação, né? Um dos maiores pastores conceituados. Eu vi logo estampado no site. Pastor Silas Malafaia afirma que fazer tatuagem e usar piercing não são pecado. Em um vídeo na internet, o pastor Silas Malafaia afirmou que usar piercing e fazer tatuagem não são pecados. Segundo o pastor, as pessoas têm o hábito de refletir nas outras o que não agrada a elas. Segundo Malafaia, alguns líderes querem usar coisas do Antigo Testamento para formar regras no Novo Testamento. E não dá. Na sequência, ele cita o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Paulo disse aos Coríntios que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Eu creio que ele chegou a essa questão de glorificar a Deus. E o que é que você acha dessa opinião do pastor Silas Malafaia? Ao longo do debate, Mateus, nós já viemos falando acerca justamente do que foi abordado agora. A tatuagem que eu pretendo fazer, ela trará algum tipo de glorificação a Deus? E quando o pastor em questão ele cita esse versículo, é um versículo muito interessante porque ele vai nos dar a garantia que tudo em nós é lícito. A palavra lícito dá a ideia de permitido, mas nem tudo nos convém. Então a Bíblia, ela se responde, ela já está nos afirmando, tudo nos é lícito. É por isso que eu iniciei o debate falando que, na minha opinião, a tatuagem não é pecado. E o versículo ele vai se complementar dizendo, tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por essas coisas. Então, quando eu me deixo dominar por algo que ele já conseguiu tirar a atenção que era devida a Deus, eu certamente estou dominado e o que era lícito passou ou se tornou ilícito nesse caso. Então, até o que o presbítero Brandon estava falando, eu faço aqui um coro para você que está ligado no nosso programa hoje, você possa pesquisar na internet. A internet hoje ela tem várias referências quanto ao uso da tatuagem, a sua origem e, acima de tudo,
Não faça algo porque você está sentindo ou porque você deseja. Nós não podemos moldar a Bíblia de acordo com as nossas necessidades e expectativas. Como, por exemplo, tem pessoas que fazem uso daquele versículo de Apocalipse que diz que Jesus, sobre a sua coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e faz desse versículo uma apologia à tatuagem. Gente, vamos com calma, né? O Jefferson falou sobre a questão de na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Até em algumas canções a gente escuta alguns cantores recitarem isso. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu gostaria de saber, né? Realmente, na Bíblia, o que está dizendo? Está dizendo que está na coxa, está sobre a coxa, está no manto, né? Porque eu realmente ouvi de alguns pastores, de alguns líderes, e diz realmente que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A pergunta, Brandon, é: isso se caracteriza uma tatuagem? Eu tenho até alguns estudos que foram feitos em cima do livro de Apocalipse, então já me debati com vários textos, certo, em Apocalipse, ou pelo menos 2 textos, que eu vou citar aqui agora, acerca dessa situação. No texto que está em Apocalipse capítulo 1, no versículo 12, quando João se encontra com Cristo, ele afirma com as seguintes palavras: e sobre a sua coxa estava escrito. Não era propriamente dito na coxa, mas era sobre a sua coxa. E para reforçar que o texto, aquela frase, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não estava tatuado na pele de Cristo, lá em Apocalipse capítulo 20, se não me traz a memória agora, o versículo 5 ou 6, os irmãos podem conferir no início do capítulo 20, vai estar escrito mais uma descrição de Cristo dizendo: e no seu manto, sobre a sua coxa, estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então acredito que o segundo versículo está confirmando que o primeiro não está dizendo que há uma tatuagem na pele de Cristo, e sim há um escrito sobre o manto que por sua vez está sobre a coxa. E nós falamos que nós estamos agora em 2015 e a igreja tem evoluído. Algumas igrejas não podiam usar calça jeans, hoje em dia a gente vê e já pode usar calça jeans. Algumas igrejas não podiam usar maquiagem, hoje já pode usar maquiagem. E o tempo está passando, a evolução está chegando na igreja. Muitas vezes nós não tínhamos músicos, guitarra, aquele som de guitarra, aquele som, programa de TV não tinha. Mas é uma coisa que a igreja está evoluindo, que está avançando, a tecnologia está avançando tudo no meio da igreja. Quero saber agora do Jefferson. Jefferson, você acha que com essa tecnologia e com esse avanço da igreja, o povo vai abrir a mente para essa questão da tatuagem, que isso vai se tornar uma coisa normal no nosso meio? Eu afirmo, Mateus, de forma categórica, que nós estamos vivendo o período da informação. Hoje em dia, a informação ela é divulgada de forma muito rápida e de forma muito acessível. Eu estou aqui com o smartphone na mão e eu estou conectado a tudo que acontece no mundo. Então, o poder da informação, ele simplesmente é abrangente a todos, inclusive a igreja. Eu não posso afirmar de forma segura se a igreja daqui a alguns anos ela vai aceitar de forma total o uso da tatuagem, do pince e outras situações. A verdade é que algumas coisas que eram tabus, hoje em dia, elas já se encontram como uma coisa normal dentro de algumas igrejas. Eu conheço igrejas, por exemplo, que elas dão aula de Muay Thai, luta livre, enfim. É algo que chegou como um entretenimento para alguns segmentos evangélicos. A opinião minha, Jefferson Santos, é que tudo aquilo que se torna um entretenimento para segurar um jovem na igreja, ele deixa de ser bíblico, pois o sacrifício de Cristo e o próprio evangelho, ele já é suficientemente bom para que o jovem possa servir a Deus. Eu acredito que não precisa ter nenhum tipo de entretenimento ou nenhum tipo de atração para que a gente possa segurar o jovem na igreja. E só para deixar mais clara a questão da tatuagem, a gente citou 2 textos aqui, o de Apocalipse, que o Brandon fez até uma exegese muito perfeita do texto, e o de Levíticos também, Levíticos capítulo 19, versículo 28. Então são 2 extremos, um que diz, esteticamente vai nos dizer que é proibido fazer uso da tatuagem, mas se a gente ler o versículo seguinte de Levíticos, vai dizer que também é proibido fazer a barba e cortar o cabelo. Então nós temos que analisar o texto e também o contexto. E quanto à questão de Apocalipse, sobre
que está escrito sobre a coxa de Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu não acrescento nada. A Brenda foi muito feliz no que ele falou. Então são dois extremos e nós temos que buscar um equilíbrio necessário para saber justamente como lidar com tais situações. E para finalizar, eu acredito que a igreja tem sim se modernizado, mas não se mundanizado. Temos que manter sempre o padrão de santidade a qual Cristo nos chamou. Nosso debate já está acabando. Quero agradecer a Jefferson, ao Brendo, que são amigos meus, né, que eu vou levar por essa caminhada toda. E eu quero dizer para você que está nos assistindo que tudo se resume aqui em tudo que nós falamos. Vai trazer glória para Deus, vai glorificar o nome do Senhor. Você acha que da maneira que você for fazer a tatuagem, você acha que não está intimidando você ou não está lhe atrapalhando em nada? Então, tudo lhe é lícito, né? Tudo lhe é lícito. E também a questão do respeito, Brendo e Jefferson. O respeito que nós temos que ter para qualquer pessoa, né? Eu estava vendo no Face também uma menina, ela comentou e ela disse: eu entrei numa igreja, numa denominação, e vi 4 caras, estava dentro da igreja, tudo tatuado. No mesmo momento, eu saí daquela igreja. Eu disse, meu Deus, que preconceito, saiu da igreja só porque a pessoa estava tatuada, deixou de adorar e de cultuar só porque tinham pessoas tatuadas. Então, eu acho que também tem que haver o respeito, né? A questão do contexto, a minha igreja é permitido, o meu pastor me liberou, vai trazer glória para Deus. Então, há toda essa questão e sempre vai haver essa polêmica. Alguém vai concordar, alguém vai discordar, alguém vai trazer um texto, outro vai trazer um texto que possa trazer um respaldo, dizendo que pode fazer ou que não pode fazer. Mas o que eu quero deixar claro é, para você que está nos assistindo, respeite. Respeite a pessoa, não pelaquilo que há uma pintura no seu corpo ou sua cor de pele, mas, acima de tudo, respeito uns aos outros, ok? Amém? Quero agradecer ao Jefferson, ele vai dar suas considerações finais e também no momento que ele vai estar falando, vai passar os contatos dele aqui embaixo, ele prega, ministra a palavra de Deus. Deixa aí a sua saudação final, Jefferson. Agradecer a todo mundo, a galera do programa Geração Avivamento que está ligado. Deus abençoe cada um de vocês. E só para finalizar, eu queria deixar aqui alguns questionamentos. Você que está pensando em fazer tatuagem, colocar piercing e é cristão. Primeiro, Deus será glorificado através da sua ação. Segundo, será útil e proveitoso para você. Terceiro, vai prejudicar a sua saúde. Quarto, isso irá te dominar. E quinto, isso vai escandalizar alguém. Se esses questionamentos forem respondidos pelo crivo da palavra, aí sim, tudo lhe é lícito, mas nem tudo convém. Deus abençoe. Amém. E também está aqui o Brendo Alves, que também deixou a sua opinião, né? E quero deixar você também aí livre para deixar suas considerações finais. Maravilha. Muito obrigado, pastor Matheus Felipe, meu amigo, meu irmão, meu amigo Jefferson Santos, né, que já é de longa data. Deus possa continuar abençoando todos vocês. E só para concluir, o Matheus falou no decorrer do debate acerca das pessoas que fazem tatuagem e colocam o nome do Senhor como pretexto para colocar uma marca sobre o seu corpo, certo? Nem tudo aquilo que tem uma boa intenção significa que está glorificando o nome do Senhor. Exemplo, Levítico capítulo de número 10, quando Nadab e Abiú vão oferecer incenso ao Senhor. Porém, o incenso era estranho, porque não era oriundo do templo do Senhor, não era oriundo do holocausto, mas foi um fogo retirado de um outro tipo de sacrifício e colocado no templo. Mesmo tendo boa intenção, Deus não recebeu aquela oferta de Nadab e Abiú. Então pense muito bem antes de tomar atitudes diante de Deus para com seu próprio corpo. Galera, você que está aí assistindo o nosso programa, o debate foi quente, foi forte, amém? E você que está aí assistindo o nosso vídeo, você pode comentar aqui embaixo, deixar o seu comentário, dar um like lá, dar uma curtida, compartilha aí com seus amigos, leva aí o programa Geração Avivamento para toda a galera, para geral, amém? E assim encerra o nosso debate. Tatuagem, pode ou não pode? Tire aí as suas conclusões e nos próximos programas teremos outros debates. Foi sugerida aí a questão, música secular, pode ou não pode? Quem sabe estará lá no nosso programa, o próximo debate,
né, sobre essa questão. E eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos convidados. Pode comentar aqui uma sugestão. Próximo programa. Amém? E assim nós encerramos o nosso debate. Programa Geração Avivamento.